Bastante coisa, gente, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Fique, né, gente? Estou muito feliz de ter tantos empreendedores e empresários que se dispuseram a estar aqui conosco nessa noite. Realmente ver vários rostos familiares, outras pessoas que eu não conheço, mas que mesmo assim se dispuseram a estar aqui nessa noite. Não tão fria como tem sido, mas que vieram com o propósito de se conectar, de conhecer, de se desenvolver e de nos prestigiar, né? Então, eu primeiro gostaria de agradecer a todos vocês que vieram até aqui essa noite. E eu gostaria de saber o que foi que motivou vocês a estarem aqui conosco na noite de hoje. Se alguém quiser falar. Coffee break, ótimo. E tá gostoso? Que mais? O networking. Que mais? Conhecimento. Conexões. Hoje em dia, muitas pessoas estão preocupadas apenas em aparecer na internet, né? Em usar ferramentas digitais e estão esquecendo disso que vocês fizeram ali agora. Vocês olharam nos olhos das pessoas, vocês conheceram pessoas novas. Quem aqui conheceu alguém novo? Muito legal isso, né, gente? Então, isso são conexões. E network é muito mais do que conexões, né? Network é o caminho para novas oportunidades. Quantas parcerias podem acontecer dessas conexões? Quantos clientes ou quantos amigos vocês podem fazer dentro dessas conexões? E essa é a proposta do MIST. O MIST nasceu com o intuito de fazer com que as pessoas se conectem de verdade, fazer com que as pessoas cresçam, que efetivamente aconteça um desenvolvimento. O nosso porquê. Esse é o nosso porquê. Quem não conhece, é a primeira vez que está vindo no MIST. O MIST representa a mistura colaborativa. Com a ajuda da nossa amiga Andiara, nós, depois de uma longa tentativa de inúmeros nomes que nos representasse e que pudesse ser registrado, que hoje é uma marca registrada, nós chegamos ao MIST Collab, né? A mistura colaborativa. A nossa missão é acelerar o progresso das pessoas e das empresas, porque quando a gente consegue acelerar, quando a gente consegue aprender coisas novas, quando a gente consegue vender mais, quando a gente consegue, de fato, ter um conhecimento a mais, o nosso negócio prospera. Quando o nosso negócio prospera, nós nos sentimos realizados, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos realmente que estamos alcançando sucesso. E quando isso acontece, isso reverbera para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos colaboradores. E essa é a ideia, que a gente conecte pessoas de diversas áreas e que a gente tenha uma cascata, né? Que a gente tenha assim, uma sequência, como um dominó, né? Onde várias pessoas se conectam e todos crescem. Faz sentido isso para vocês? Legal. Um ecossistema, então, assim, uma cascata de mudanças positivas através de um ecossistema de conexões poderosas e significativas. A nossa ideia não é que vocês estejam aqui hoje e vocês nunca mais vão se olhar, se falar, ter contato. Não. A ideia é que vocês mantenham o contato, que vocês usem o grupo, que vocês coloquem as suas dúvidas, que vocês nos usem para que vocês efetivamente tenha uma evolução no negócio de vocês. Como que a gente faz isso? O network estratégico, né? Nós chamamos diversos empresários, diversas pessoas de diversos ramos, de diversos grupos que a gente lida, que a gente trabalha, para que a gente pudesse se conectar, fazer isso que nós fizemos.
nós compartilhamos a nossa expertise, então sempre vai ter alguém de muito valor que vai trazer algo para vocês que seja significativo, que realmente agregue alguma coisa na vida de vocês. A gente não vai vir aqui fazer blá 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 para poder só se conversar. Não, a gente quer realmente que sejam impactadas as pessoas que aqui estiverem. E um desenvolvimento mútuo. Um aprende, todo mundo cresce, a empresa cresce, e essa é a intenção. O que nós oferecemos? Eventos, workshop, né? Então nós também vamos proporcionar para vocês outros eventos, ou workshop onde vai ser mais mão na massa, mais períodos junto, que realmente a gente vai evoluir nesse conhecimento. Uma comunidade de impacto, então convidei vocês para que vocês entrem para a comunidade, para que vocês entrem para o grupo, e eu gostaria muito que todos colaborassem, que todos colocassem, que se apresentassem, que colaborassem com o seu conhecimento. O nosso fotógrafo ali maravilhoso, o Jack, ele faz isso, ele vai ali e coloca informações. Então, o nosso convite é esse, traga o seu conhecimento para nós também, tá? E programas de mentorias e parcerias. Então, assim como eu sou mentora de empresários, né, nós temos diversas pessoas também do grupo que são mentores também. Então, a gente pode fazer diversas parcerias. Então, a intenção é vamos crescer. Aqui, para quem não me conhece, né, eu sou Érica Esperindi, eu sou advogada de formação há muitos anos, já há mais de 20 anos, e tenho um Esperindi de advogados, e lá no meu negócio eu descobri uma coisa sensacional, que eu estava estagnada e que eu não conseguia ter maiores e melhores resultados, e eu não sabia por quê. Até que um dia eu descobri que era porque eu não tinha o conhecimento de diversas ferramentas, que eu não sabia gerir pessoas, que eu não sabia sobre negócios estratégicos. Um dado momento da minha vida, eu me casei com aquele rapaz bonito que se encontra ali, Eduardo. Ele me disse, amor, existem coisas que tu não sabe que tu deveria aprender para fazer no teu negócio. E eu fui buscar. E ele me mostrou várias coisas e em várias situações eu fui me desenvolver. E quando eu me desenvolvi, o meu negócio se desenvolveu. Quando eu me desenvolvi, tenho aqui uma pessoa que é testemunha disso, a Aline, que trabalhou comigo desde quando era estagiária. Eu me desenvolvi, a minha equipe se desenvolveu e o meu negócio se desenvolveu. E esses reflexos fizeram com que eu percebesse que eu gostava muito disso. Eu estava de saco cheio de estar atrás das mesas com processos, com computador, lidando com problemas que eu muitas vezes não conseguia resolver, porque não depende da gente. E eu então descobri que a gente poderia ser complementar na vida das outras pessoas, que a minha expertise poderia ajudar na expertise de outras pessoas e que a gente poderia, assim, ter uma grande comunidade. Eu comecei a me desenvolver, me apaixonei e virei, então, mentora de advogados, como já fiz diversos advogados e diversos empresários, porque realmente isso é algo que me motiva, ver a mudança e a transformação que acontece na vida e no negócio das pessoas quando elas se desenvolvem, é incrível. Assim como aconteceu comigo, eu gostaria muito que acontecesse com todos vocês. A minha missão é guiar mulheres empreendedoras no desenvolvimento pessoal e profissional, desbloqueando e reprogramando crenças limitantes, mudança de mentalidade, ser estratégico no seu negócio, ter bem-estar, leveza, qualidade de vida, rumo à liberdade. Porque o que adianta a gente ser empresário e a gente ser empregado e escravo do seu próprio negócio? Alguém já se viu nessa situação? Pois é, esse é um grande problema que acontece, né? Nós temos então aqui os nossos parceiros. Fabiano, que vai dar uma palestra hoje para a gente, ele é o nosso parceiro. É professor universitário, proprietário de negócios, entusiasta em tecnologia, né? Automação, inteligência artificial. Então, está aqui também para nos ajudar nessa automação de processos, integração de softwares, aplicação de inteligência artificial, marketing, gestão estratégica. Esse é um grupo muito valioso
que a gente fez e que não quer dizer que outras pessoas não podem entrar e fazer parte também. Basta que você tenha interesse em agregar na vida das pessoas. Ismael, que hoje não pôde estar aqui, ele está em Taquara, ministrando lá um trabalho, e pretende vir aqui no finalzinho, que é um especialista na área de oratória, em comunicação. Então, se eu falo hoje um pouco melhor do que eu falava antes, é graças ao Ismael. Nós temos aqui também o nosso parceiro Celso, que estava ali na recepção, recepcionando vocês, que também é estrategista de vendas, constelador familiar e empresarial, mentor e palestrante. Ele faz a transformação das dores, converter insegurança em ação, materializar ideias em legado duradouro e desbloquear o potencial de vendas. Vocês viram ali que ele sabe vender, né? A Isadora, nossa última colaboradora, quem entrou recentemente aqui e que trouxe vários convidados, que eu quero agradecer imensamente a Isadora, que ela é uma estrategista digital, é designer de marcas, ela que fez inclusive a minha marca pessoal, especialista em identidade visual, constrói identidades visuais memoráveis, define posicionamento de marca, cria narrativas visuais, transforma conceitos em elementos de marca. Ela, inclusive, tem um grupo também que chama Elas Florescem, tem várias meninas aqui do Elas Florescem, muito legal também, uma proposta muito parecida com a nossa. Então, essa é a nossa crença, que nós vamos conectar expertise e que nós vamos transformar as realidades. Então, a gente gostaria muito de que isso acontecesse com todos vocês, com todos que aqui se encontram, com todas as pessoas que ainda passarão pelo MIST, né? Porque a gente acredita que o network é isso, é um caminho, ele é muito mais do que simplesmente estar aqui tentando vender para alguém. Não é sobre isso, tá, gente? Conexão é muito mais do que isso. É realmente a gente olhar no olho, a gente entender o problema da pessoa, a gente ter uma escuta ativa e a gente perceber que todo mundo pode ganhar, todo mundo pode ter oportunidade, crescimento, inovação. Juntos somos capazes de construir um futuro onde cada interação gera valor e cada parceria impulsiona para o sucesso. Então, eu agora gostaria de convidar o nosso amigo Fabiano para vir conversar com vocês um pouco, porque quem aqui tem problemas com a produtividade? Todo mundo, né? Então, Fabiano, a palavra é sua. Vamos conversar um pouco. Queres botar o teu ali? Esse aqui que tirou, né? Pessoal, boa noite a todos. Os que eu não conheço ainda, muito prazer em conhecer. Espero que a gente possa se conectar um pouco melhor logo depois da fala aqui também, né? Eu queria, antes de começar a falar aqui, conceder a palavra para o nosso amigo Jax aí, que é o nosso fotógrafo, tá junto aí nos eventos que a gente faz, né, dando esse apoio e fazendo as imagens. O cara é um especialista em imagem, tá? Então, queria dar a palavra para ele um pouquinho, para ele dar algumas dicas aí para vocês. Ele vai estar fotografando, né? Então, se vocês quiserem aproveitar as dicas que ele vai passar aí para vocês, pode ser interessante. Boa noite, pessoal. Olha só, como eu não falo tão bem quanto eles, eu uso 2 microfones. Bom, a ideia aqui não é tomar o tempo de vocês vão se divertir muito com o Fabiano aí, e a ideia é tão somente ajudar vocês a extrair o suco de eventos de network. As pessoas precisam o poder que uma imagem tem quando bem utilizada. Quando vocês estão em público,
Na verdade, independente das câmeras ligadas, os olhos estão mesmo que inconscientemente decodificando coisas e o nosso cérebro, os nossos algo a nosso respeito que vai sim iniciar decisões futuras. Eu costumo participar de diversos eventos de networking aqui no Brasil. Todos eu vou parar na capa do evento dias depois. Como eu sou fotógrafo, eu tenho eu sei o que os fotógrafos estão procurando num evento. Então eu me comporto exatamente como os fotógrafos querem. Eu me torno fotografável. E eu vou explicar algo valioso para vocês. A missão do evento não é tirar fotos bonitas. Isso, na verdade, é uma missão dele. A questão é a seguinte. A missão de um fotógrafo de eventos é vender o próximo evento. Então, quando eu faço uma boa foto do Fabiano, isso vai para o perfil dele. Quando eu faço uma boa foto de vocês, isso também vai para o perfil dele. Porque quando eu tenho aquela moça ali anotando e eu com ela, eu mostro que o conteúdo dele é denso e merece ser registrado e revisitado. Até eu falar isso não tinha passado pela cabeça de vocês. Mas quando vocês entram no site, vocês inconscientemente percebem isso. Quando alguém levanta a mão e pede o microfone para uma pergunta, essa pessoa se expõe e essa pessoa também mostra ou para a audiência do Fabiano, que o evento foi participativo, que ele não é um palestrante que simplesmente monopoliza a palavra. Ele gosta da proximidade do público, ele gosta da troca, ele gosta do compartilhamento. E isso também deve ir para o perfil de vocês, porque quando vocês forem vistos pela audiência de vocês como pessoas participativas, a audiência vai querer conectar com vocês. Entre conectar com alguém que não fala nada, alguém que é super receptivo, que é super participativo, eu vou me conectar com aquela pessoa. Não raras vezes, eu fiz perguntas em palestras, em eventos, de toda ordem, não só de fotografia, e depois de ter feito a pergunta, alguém veio assim, tu é o rapaz que fez aquela pergunta, né? E daí saiu um negócio daquilo ali. Então, não subestimem o poder das imagens do network. Eu vou estar circulando, eu vou estar clicando esses momentos de ouro que servem para vocês monetizarem e também para a organização do evento. Tá certo, gente? Obrigado. Agora todo mundo vai perguntar. Vamos abrir para as perguntas. Também é uma boa forma de treinar esse trabalho. Porque quando você faz a pergunta, você está falando, mas sem a pressão da exatidão da resposta. Que é isso que a gente quer fazer. Pessoal, fazer só mais um comentário sobre esse assunto aí, antes de começar aqui, né, que é quem aqui tem um perfil do seu negócio na rede social, alguma coisa que acaba tendo que gerar conteúdo, que às vezes tem dificuldade até de gerar conteúdo. Quem aqui passa por isso? Tá? Então, esse gancho que o Jacques falou é uma possibilidade também, né? Não só da gente ficar postando um conteúdo, por exemplo, do nosso amigo Marcelo, que trabalha com consórcio, né? O Guilherme, para não ficar com ciúme também, né? Tá ali, ó. Então, se vocês quiserem saber sobre consórcio, estão os dois caras aqui, não sei se tem mais alguém, enfim. Mas vocês podem usar essa imagem também para dizer, olha, eu estive lá no evento, eu estou fazendo networking, eu estou me atualizando sobre tal assunto. Então, no momento que talvez algum potencial cliente que esteja vendo vocês também vai lembrar assim, pô, aquela pessoa está sempre participando lá de eventos e se atualizando, então isso é uma coisa bacana. Né? O Jacques me deu essa dica e eu achei valiosa também, né, quando a gente estava conversando sobre a organização do evento aqui. Bom, vamos lá então.
Começar fazendo algumas perguntas para vocês, depois vocês podem fazer umas perguntas para mim, então, tá? Fazer meio que um quebra-gelo aqui. Quem aqui anda trabalhando bastante com inteligência artificial? Delegando parte das suas tarefas, né? Ou compartilhando coisas que tem que fazer. Ó, metade, mais ou menos, o pessoal aqui tá participando. Quem aqui acha que a inteligência artificial vai dominar o mundo? Vai, né, fazer uma revolta aí, vai acabar com tudo, que nem os filmes e tal. Temos algumas pessoas aí, né? E o medo de daqui a pouco, né, ser substituído por uma máquina também, que existe, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vê na ficção, né? E que a gente está vivendo hoje um início, uma era que está iniciou recentemente aí, e que a gente não sabe direito o que esperar aí pela frente, né? Então, é sobre isso que eu queria dizer, né, para vocês, como um cara que tem estudado muito sobre inteligência artificial e entendido a fundo o funcionamento do software que tem por trás da IA, né? É que, cara, não tem nenhuma possibilidade da IA que a gente tem hoje, pelo menos, fazer o que a gente viu nos filmes, né? E dominar o planeta e tal, e fazer a gente de refém e querer expurgar a gente, tá? Não tem capacidade para isso, tá? Então a gente pode ficar tranquilo nesse sentido. A questão das atividades, eu acho que já é outra história, a gente vai ter muita coisa que a IA vai fazer para a gente, né? E que a gente também, por isso, vai poder se dedicar a outras coisas. Então, a nossa preocupação não deve ser no sentido de, né, a IA vai substituir a gente e tal, mas sim no sentido de o que eu posso fazer, já que eu tenho uma IA para me ajudar agora a fazer determinadas atividades que antes tomavam muito do meu tempo e que eu posso delegar para elas, né? Então, a gente tem que começar a caminhar nesse sentido, a entender como que essa tecnologia pode ser útil para a gente e como que a gente pode utilizar ela para ser mais produtivo em outras coisas, ser mais produtivo em tarefas que exigem mais criatividade, né? Que exigem estratégia da gente, um raciocínio, um pensamento mais estratégico. Então, é nesse caminho que a gente tem que caminhar, tá bom? Então, começar a nossa aula hoje. Só para comentar aqui, a gente tem um microfone que está ligado na câmera ali também, então para quem quiser fazer pergunta depois, obrigado, Érica. Quem quiser fazer pergunta depois, a gente só alcança o microfone aí para sair no áudio, tá? E eu vou começar então com algumas reflexões sobre produtividade. Eu dei aula por 10 anos na Unicinos, na de negócios lá, né? E a gente tinha lá pelo menos uma aula inteira de 4 horas que falava sobre esse assunto, né? Obviamente, eu não vou ficar 4 horas falando aqui com vocês, então eu tentei tirar um extrato, mais ou menos, do que eu tratava naquela aula, e de uma forma um pouco mais acessível, né? Porque nem todos aqui são oriundos dessa área de negócios, né? Mas a gente lida com isso todos os dias. Então eu vou tentar traduzir para vocês algumas questões importantes aí, tá? A primeira reflexão que eu queria trazer para vocês vem dessa frase: não confundam o amor com o projeto. Tá? Foi dito por um cara, um dos maiores intelectuais da área de gestão, não sei se vocês já ouviram falar dele, Peter Drucker, tá? Então o cara foi uma sumidade aí em termos de gestão, foi um dos grandes pensadores na área de gestão que a gente já teve até hoje, tá? E ele tinha essa frase que não tem, que em outras palavras ele quer dizer o quê? Cara, não é porque eu estou me movimentando que eu estou sendo produtivo, não é porque eu estou fazendo alguma coisa que eu estou sendo produtivo. Eu posso estar super ocupado fazendo muitas coisas, mas não estou fazendo o que de fato precisa ser feito, então não estou sendo produtivo, né? Então não é porque eu estou em movimento que eu estou sendo produtivo de verdade. Certo? Tem o caso de ferro, eu vou falar rapidamente sobre isso, a gente falou na live isso na semana passada, uma pincelada mais rápida, assim, né? Então, um assunto que eu trazia lá para os alunos na época que a gente estava começando o curso de administração, né? E tem esse caso dos linguagens de ferro. Tem um cara chamado Frederick Taylor. Frederick Taylor, não sei se alguém já ouviu falar dele aqui, né? Mas Frederick Taylor
ele foi um cara que criou um negócio chamado administração científica. Tá? Basicamente, o método dele consistia em estudar a forma com que as coisas eram feitas, tá? E tentar achar cientificamente maneiras melhores de fazer aquilo lá. Basicamente era isso, trocando em miúdos. Claro, tinha uma série de princípios lá e tudo mais. Entre os princípios dele tinha que o homem ele é motivado por recompensas materiais, né? Então surgiu o conceito de homem econômico, tá? E entre outros princípios que tinha, tá? Ele estudou esse caso dos lingotes, que basicamente era uma tarefa que as pessoas tinham que carregar uma peça de ferro de torno de 40 quilos, tá? De um lugar para outro, lá num porto, né? E a empresa chamou ele para dizer assim, a gente quer aumentar a produtividade dessas pessoas que estão aqui executando essa atividade. Quero saber como é que a gente pode fazer isso. Então ele foi lá, estudou, fez as pessoas fazerem os movimentos, tal, né? Cronometrou, anotou isso, anotou aquilo e tal. E no fim ele pegou os dois dos princípios básicos dele lá e disse, isso aqui vai ter que fazer parte, né? Que é, primeira coisa, pegar uma pessoa com perfil adequado para aquilo, né? Se eu pegasse, sei lá, uma senhorinha idosa de 80 anos para carregar um lingote de ferro de 40 quilos, ia ser complicado, né? Então tem que pegar uma pessoa com força física para fazer essa atividade, né? Então, primeira coisa, o perfil adequado. Segunda coisa, pagar mais para quem produzir mais, ou seja, eu vou recompensar aquele que for mais produtivo, tá? Só que imagina o seguinte, se ele deixasse só essas duas regras, a gente teria as pessoas carregando aqueles lingotes de ferro, né, de uma forma desordenada, e daqui a pouco elas estariam com as forças exauridas e não conseguiriam produzir mais. E aí, num início muito produtivo, depois iria ter um problema, né, de quebra dessa produtividade, tá? Então a regra que ele colocou ali foi de que as pessoas deveriam, a cada tantos trajetos que elas carregassem os lingotes, elas deveriam parar e descansar por alguns minutos, né? Aí pensar, então o Taylor era defensor do descanso no trabalho, né? Ele achava que para as pessoas trabalharem melhor elas tinham que descansar. Não, ele nunca defendeu isso. Neste caso, ele viu que por ser uma tarefa que exigia muito fisicamente das pessoas, elas iam precisar descansar, senão elas iam estar extenuadas já, tá? Então ele inseriu essa regra como uma condição para que as pessoas conseguissem, de fato, ter uma produtividade melhor, e, de fato, eles tiveram uma produtividade 40% maior do que o normal, aplicando essas 3 regras aí, tá? Então, né, não quer dizer que ele era o defensor do intervalo de descanso, né, mas ele defendia que para determinadas atividades era necessário. E a gente sabe, às vezes até com tarefas que não nos exigem fisicamente, mas às vezes exigem mentalmente, de vez em quando a gente tem que estar na frente do computador lá, tem que levantar um pouquinho, tomar um café, dar uma caminhada, esticar as pernas e tal, porque senão daqui a pouco começa a ficar pesado demais, né? Então, é mais ou menos isso. Tá? Então, assim, a grande lição que a gente tira disso aqui é que ser mais produtivo não é trabalhar mais. Ele não queria que os caras ficassem o tempo todo carregando o lingote de ferro, né? E também não é simplesmente trabalhar mais rápido, né? Então a gente pensa que para ser mais produtivo tem que trabalhar mais rápido ou trabalhar mais. Não, não tem que trabalhar mais e não tem que trabalhar mais rápido. Tem que trabalhar de forma mais inteligente para ser mais eficiente no que a gente está fazendo, tá? Depois na fala do Nobel de Economia, Paul Krugman, produtividade não tudo, mas no longo prazo é quase tudo. O que ele quer dizer com isso? Cara, não interessa qual é a minha atividade, o que eu estou fazendo, né? Eu posso ter entrado no mercado super bem posicionado, tá atendendo, né, os meus clientes bem tranquilamente, sem um concorrente ali também me incomodando, porque de repente eu tenho um diferencial que eles não têm, tá? Mas o ideal é que no longo prazo eu pense em como extrair mais produtividade daquilo ali. Por quê? Porque se eu não extrair mais produtividade daquilo ali, daqui a pouco um concorrente meu me copia e ele está fazendo exatamente o que eu estou fazendo logo em seguida, né? Então, se eu ficar parado aonde eu estou, é mais fácil do meu concorrente me alcançar. Agora, se eu desenvolvi o meu diferencial lá, estabeleci a minha posição de mercado e ao invés de ficar parado onde eu estou, eu for avançando, melhorei minha produtividade, arranjei outra coisa, melhorei mais a minha produtividade e assim por diante, o meu concorrente ele estava olhando para mim quando eu estava lá atrás. Quando ele chegar aqui, eu já estou lá na frente.
Então, essa que é a ideia da questão da produtividade. A gente, não importa o que a gente faça, qual é a atividade do nosso negócio, a gente tem que buscar ser mais produtivo com o passar do tempo, né? Porque isso vai nos manter à frente dos concorrentes. E a última frase aqui: as empresas são grandes coleções de processos, de um cara chamado Gonçalves, né? Então, isso tem um link forte com as questões que eu vou apresentar logo em seguida, mas basicamente é isso. Cara, as empresas funcionam por meio de um monte de atividades que são interligadas. O departamento interliga com a do outro, está tudo conectado, né? E aí essas coisas que acontecem dentro das organizações, elas acontecem por meio de processos. Então, as empresas são grandes coleções de processos. Não é à toa, né, que se fala, por exemplo, eu quero implementar uma estratégia para mudar o foco da minha empresa e tal. O que tem que fazer? Eu já tenho estratégia desenhada, eu tenho que botar essa estratégia em processo. Lá no dia, porque senão não vou fazer, né? Então eu tenho que transformar. Eu tenho que pegar a estratégia, tenho que transformar ela em processos. As coisas têm que acontecer no dia a dia em direção à visão estratégica que a gente tem, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá. Tá? Um exemplo rápido aqui, né? Tem o caso ali da montagem de computadores, então um exemplinho rápido só para a gente entender, às vezes, como uma questão, vamos dizer assim, aparentemente simples, né? Em uma situação, pode nos entregar diversos diferenciais quando a gente fala em produtividade. Né? Então vamos imaginar, daqui a pouco, a gente está todo mundo aqui, a gente sentado em situações de trabalho que a gente faz aqui com computadores, tá? Pegar qualquer coisa assim, só para exemplificar, tá? Então, o que acontece? Chega aqui no começo do pedido, entrega para o Marcelo o pedido ali, ele vai dar uma olhada, ele vai ter a parte dele que ele vai pegar, vai passar para a Patrícia, né? Que vai pegar, montar a parte dela adiante, assim vai indo para todo mundo ali, certo? Então, digamos que nesse funcionamento eu consiga fazer com que as pessoas montem, vamos dizer que as pessoas conseguem montar 1000 computadores por mês. Tá? Pois bem, comecei a analisar o processo, estudei a forma que as pessoas pegam o pedido, como é que elas organizam o material que elas vão usar e tudo mais. Executei uma série de melhorias no processo, tirei esperas que tinha, tá? E com isso eu consegui reduzir em torno de 50% o tempo que aquele mesmo computador seria produzido, certo? Isso quer dizer o quê? Bom, se agora é a metade do tempo que leva para fazer um computador e eu produzia 1000 por mês, quantos eu vou produzir agora que eu produzo na metade do tempo? 2000, certo? Ou seja, eu não contratei ninguém, eu não botei equipamento caro aqui, nem nada, eu simplesmente mexi no processo, eficiência no processo. O que eu fiz aí? Ganhei produtividade, certo? Eu não estou botando um tostão a mais ali, mas eu consegui aumentar a produtividade e dobrar minha produção com os mesmos recursos que eu tinha antes. Simplesmente porque eu estou fazendo o trabalho de uma forma mais eficiente. Tá? Quais são os impactos que vocês veem nisso aí? Vamos supor que a gente seja de fato essa empresa que vá para o mercado agora oferecer meu produto. Quais são os impactos que eu teria em função dessa alteração que eu fiz no método de produção? Eu ouvi várias palavras. Vamos lá, várias pessoas aqui falaram coisas aí que a gente pode tirar assim como uma grande contribuição da produtividade. Sim. Aqui. Falar em custo. Aí melhorou, né? Falar em custo. Com certeza. Porque antes eu tinha um custo X e eu produzia 1000 computadores, eu pego aquele custo X dividido por 1000, vai dar um número. Eu pego o mesmo custo X e divido por 2000, vai dar outro número agora. Então, meu custo variável caiu pela metade, praticamente. Né? Então, em termos de custos, não tem discussão. A gente conseguiu um diferencial interessante aí. E o mais legal da questão desse diferencial de custo é que eu posso botar no bolso isso aí como lucro, se eu quiser, ou eu posso repassar para o meu cliente para ser mais competitivo, ou eu posso reinvestir na empresa. Vamos supor que, tá legal, só que agora, já que está sobrando dinheiro, eu consigo comprar um outro equipamento lá que vai ajudar
as pessoas aqui a serem mais produtivas ainda. Eu estou realimentando o ciclo da produtividade e estou conseguindo me distanciar cada vez mais do meu concorrente. Ah, falou em concorrente, que mais que acontece? Acho que a Érica falou, prazo de entrega, né? Alguma coisa assim? Não, mas alguém falou aqui no canto que falou em desempenho de entrega. Desempenho de entrega sem sombra de dúvida. Porque antes eu produzia 1.000 computadores no mesmo intervalo, agora eu produzo 2.000. Então eu entre aspas, eu estou fazendo mais rápido, né? Eu estou produzindo mais, eu consigo fazer mais computadores no mesmo período, eu consigo talvez entregar muito mais rápido do que eu entregava antes, né? Porque eu estou conseguindo finalizar ele antes. Né? E talvez eu com isso esteja muito diferenciado. Eu pergunto para vocês, daqui a pouco vocês estão precisando de um computador, né? E vocês olham 2 produtos mais ou menos o mesmo preço, mais ou menos as mesmas configurações, uma entrega em 30 dias, outra entrega em 60. A diferença total, principalmente se você não vai fazer muito, mas vai ser um diferencial para quem está entregando mais rápido. Então a produtividade ela pode entregar várias dessas coisas, né? Eu falei aqui, ó, a gente falou precificação, então eu posso baixar uma vez, mais competitivo, e a própria lucratividade. E por que não também, já que eu reduzi custo, eu posso reinvestir, que a gente falou aqui, né? Reinvestir para tornar o processo mais produtivo ainda. E uma parte disso, ao invés de reinvestir tudo, uma parte disso eu uso para ficar um pouco mais competitivo no mercado e outra parte eu coloco de lucro no bolso. Então, dá para fazer uma mescla dos 3 também, certo? Então, quero saber de vocês aqui, ó, conseguir convencer vocês de que a produtividade é uma coisa, de fato, relevante, que pode trazer resultados interessantes para a gente? Certo, né? Então, vamos aqui. Eu enumerei aqui 4 situações, tá? Não necessariamente em ordem cronológica, nem nada assim, apesar que algumas ali estão meio que organizadas dessa forma. Tá? Mas são basicamente 4 elementos que eu considero que tem um fator super relevante para essa situação de produtividade que a gente está querendo trazer aqui. Tá? E a primeira delas eu começo aí por uma que eu chamava na administração de reengenharia. Tá? Reengenharia teve um cara chamado Michael Hammer na década de 80, né? Quem é da área deve ter ouvido falar já, né? O Michael Hammer ele inventou um troço muito bacana, que basicamente era melhoria de processos, tá? Buscando uma maior produtividade, né? Aquelas teorias todas que a gente tem na administração, que eu falei antes, a administração científica, tem a teoria das relações humanas, tem a teoria da contingência, tem todas as teorias que surgiram aí no início dos estudos de administração, todas elas foram focadas em tentar obter ganho de produtividade. Isso nos mostra a importância dessa temática. A reengenharia, o que fez o Michael Hammer? Ele pegou o seguinte, bom, este processo entrega isto aqui, certo? O que é o resultado final do processo? Por exemplo, a linha advogada, né? Ela faz ali uma consultoria, né, para a empresa sobre a parte trabalhista e tal. Então, o que é o final do processo dela? Não sei como é que tu chama isso, mas seria um conjunto de aconselhamentos que tu faria para o teu cliente, né, a respeito daquilo ali, para ele evitar de ter certas perdas no negócio dele. Né? Então, vamos dizer assim, esse aí é o resultado final do processo dela. O que o Michael Hammer pregava? Ele dizia o seguinte, pega o resultado final que tu quer e pega o que tem lá no começo, ou seja, as entradas do processo e as saídas do processo. Tem um monte de coisa que acontece ali no meio. Certo? Um monte de coisa que acontece ali no meio. Mas pega as entradas, que é importante que o processo aconteça, e pega a saída do processo, que é o que de fato te interessa, que tu tem que entregar para o teu cliente lá depois no final. Certo? Então pega as entradas e pega a saída, e explode aquele processo todo, começa tudo do zero de novo. Pensa como que seria a melhor forma de executar aquele processo. Certo? Então, o que acontece? Imagina que no meio disso aí, eles foram analisando o processo, essa atividade não precisa mais. Aquela ali, a gente pode juntar com a outra que o outro faz, que é quase a mesma coisa. As 2 pessoas estarem fazendo isso aqui. Né? E aí começa a ganhar eficiência no processo. Então, essa que é a ideia. Explode tudo, fica só com o início do processo e o final, para deixar no meio só com o processo. Porque as coisas nas empresas,
a gente sabe como é que é, né? A gente define hoje como as coisas vão funcionar, e amanhã ou depois vem alguém e passa uma lei lá na prefeitura, vamos supor, que agora é exigido tal coisa, aí tu tem que adaptar o teu processo para aquilo ali. Então, tu, daqui a pouco não mexeu em todo o processo, mas tu adaptou alguma coisa para atender aquilo ali. E aí tem uma outra situação de um cliente específico lá, que ele pediu alguma coisa, vocês fazem, adaptam o processo para fazer aquilo ali também. Aí daqui a pouco o cliente esse cancelou o contrato, vocês continuam fazendo aquela atividade, ninguém se deu conta que aquilo ali foi feito para atender um determinado cliente, e a continua fazendo agora, né? Então a gente vai viciando às vezes o processo. Então essa que é a ideia, de explodir tudo, começa tudo do zero de novo, tá? Para terminar com os vícios. O que acontecia naquela época, daí, quando a gente fazia isso? Como eu falei, essa atividade aqui não precisa mais, a outra eu juntei com uma outra que agora tem uma pessoa só que faz, que antes era duas que faziam. Qual é uma das decorrências que vai acontecer disso aí? Imagina que a gente está fazendo isso nas empresas de vocês. O que deve acontecer em decorrência disso aí, na estrutura de uma empresa? Provavelmente, algumas pessoas vão ficar ociosas, para elas não, a gente não vai ficar com gente ociosa na empresa. O que vai acontecer? Manda embora. Tá? E aí que foi o grande viés que a coisa desandou. Tá? Porque o que acontece? As pessoas começaram a olhar para a reengenharia como uma forma de reduzir estrutura e reduzir custo demitindo gente. Basicamente era isso que as pessoas queriam fazer. Tanto é que o próprio Michael Hammer veio, depois de uns 10 anos, ele veio a público e dizia assim, cara, vamos parar, porque está todo mundo fazendo isso aí errado. Não é esse o objetivo. A gente não está fazendo reengenharia para reduzir custo e demitir gente. A gente está fazendo reengenharia para o processo ser mais eficiente, para a gente conseguir entregar mais valor para o cliente, né? Se para isso acabar tendo que desligar algumas pessoas, faz parte do jogo, o negócio funciona assim, né? Mas não é este o objetivo. E a gente vai fazer um link já com a questão de produtividade com esta questão aí, tá? Então ele veio a público dizer exatamente isso aqui. O importante não é a gente demitir gente. O importante é a gente melhorar o processo e fazer o processo entregar mais valor para o cliente. Porque é isso que vai vender, não é? Não é isso que vai vender? Entregar mais valor para o cliente? Eu fazer a mesma coisa custando menos para mim, vende mais? Talvez em alguma situação, né? Mas não é isso que vai fazer tu vender mais. Agora, se tu conseguiu adaptar o teu processo e com isso tu consegue entregar alguma coisa muito melhor do que o teu concorrente, em função disso, isso vai te fazer vender mais. E esse que é o objetivo quando a gente fala em aumento de produtividade. Não é reduzir gente, não é acabar com determinada função, não é eliminar pessoas do processo. Mas sim fazer uma entrega melhor para o cliente. Tá? E aí alguém de vocês pode perguntar aí, se alguém quiser perguntar isso, pode ficar à vontade. Tá? Inclusive, aproveitar a deixa que nosso amigo Jacques deu ali, e vou dizer, se vocês quiserem, a qualquer momento, não precisa esperar terminar de falar, porque se esperar eu terminar de falar, tá todo mundo ralado aqui, né? Eu gosto de falar essas coisas, eu falo até meia-noite aqui, então eu já cuidei a quantidade de conteúdo que eu vou ter aqui para não me passar demais, tá? Então não se desespere. Diga. Eu não consigo chegar lá. Precisa. Como é que tu consegue chegar assim a esse, como é que eu vou expor, a produtividade, a gente está falando em vários setores aqui, ele pode ser numa loja, numa indústria, num supermercado, numa padaria, né? Como é que tu consegue identificar que aquela empresa não está tendo, né? Ou está com a produtividade muito cara ou não sei se tu conseguiu me entender. Como é teu nome? Jefferson. Jefferson. Pergunta, tá, Jefferson? O que acontece? A gente começa a pensar nessa situação e se deparar com a realidade das empresas, e ineficiências existem em tudo que é empresa, de tudo que é porte. Aí pensa, tipo, sei lá, uma Coca-Cola da vida. Cara, tem ineficiência lá. Uma Microsoft tem ineficiência, né? Assim como as pequenas têm, as grandes também vão ter, né? E às vezes as grandes acabam tendo até mais do que as pequenas, tá? Porque às vezes o próprio dono ele está cuidando de cada
né? Vai custar mais se for desse jeito e tal. Às vezes a grande não tem outra coisa todo dia. E começa a desandar, mas todo negócio tem oportunidade de melhorar a sua começar a parar, as coisas são feitas e tentar imaginar formas de fazer aquilo de forma mais certo? Voltando aqui, a gente estava falando da reengenharia. Então, eu trouxe a reengenharia mais nunca pensei nesse negócio de agora você vai reinveste na minha empresa. Não, se eu melhorar o processo por causa disso, eu já comecei errado. Eu tenho que melhorar o processo para melhorar a entrega do cliente. E é o que você está fazendo, mas assim, então, se eu fizer mesmo que eu faça para melhorar a entrega para o meu cliente, certo? E se eu conseguir as ações que eu tiver que mandar a gente embora, eu vou ter que mandar. Vai ter que mandar. E vai reduzir pessoal? Provavelmente vai, tá? Mas as pessoas que estudaram esse funcionamento todo, e tem um cara e ele diz assim, sim, todas as empresas que aplicaram melhoraram sua eficiência, tá? Mais ou menos, tá? Mas melhoraram sua eficiência, acabaram às vezes tendo que demitir, mas todas elas tiveram que recontratar logo em seguida, porque quando ela está entregando mais para o cliente dela, ela é vista pelo mercado, ela começa a crescer mais e aí ela tem que tomar a estrutura que ela tinha. Eu acho que dentro ali do que o... É Marilene. Marilene. Uhum. Acho que dentro ali do que o colega perguntou, existe um mapa, assim, por exemplo, tem várias empresas de vários setores. Existe um estudo, assim, que, nesse setor eu vou por esse caminho? Existe alguma coisa assim já? Ou tu tem que observar a empresa num todo e fazer personalizado? Ou já tem, assim, tipo, caminhos já, tal setor, a gente segue, já existe alguma coisa? Tá, obrigado pela pergunta, Marilene. E, de fato, isso é uma coisa que as pessoas têm dúvida às vezes, né? Tipo, já tem fórmulas meio prontas. Processo é uma coisa que vai ter em todas as empresas. Vocês viram a fase que eu falei agora há pouco. As empresas são grandes coleções de processos. Então, processo vai ter em qualquer empresa. A metodologia para melhoria de processo vai ser a mesma praticamente em tudo que é lugar. Claro que vai ter negócio com particularidades e tal. Eu tenho um aluno que ele trabalhava numa indústria química e tinha uma determinada característica lá do processo que ele tinha que cuidar. Então, na verdade, a gente tinha que implementar melhoria cuidando da característica do processo para que ele não saia do controle, porque senão o produto dele ia ter problema depois. Então, claro, a gente vai fazer as etapas de melhoria de processo ali, mas vai também olhar para essas questões, essas particularidades de cada negócio, tá? Aí, se tem alguma fórmula assim mais pronta, é difícil de dizer, tá? Porque, em tese, mas é claro que daqui a pouco, vamos supor, o Léo ali, vamos supor que ele seja um consultor de empresa, né, Léo? Léo trabalha com marketing, posicionamento, né? Mas também, então o Léo tem consultoria. Vamos ter nicho específico, qual é o nicho, Léo? O nicho dela, por exemplo, né? Seria o teu nicho. Aí, Qual é a tua pergunta? Tu atende focado num nicho? Eu tenho 3 nichos, né? Um nicho seria logística internacional. Depois eu tenho saúde, que seria laboratórios, e outro, clínicas odontológicas. Tá? Isso são nichos que eu tenho bastante conhecimento. Expertise. Depois a gente tem, vamos dizer assim, a gente atende avulso, que seria negócios locais, negócios específicos, né? Então, o que acontece? Imagina que o Léo, ele daqui a pouco ele poderia aplicar esse conhecimento dele em vários tipos de negócio. Mas ele já tem uma expertise nessa área aí. Então, nesse sentido, o ideal seria talvez procurar alguma pessoa que já tem experiência no teu segmento. E aí sim, tá? Não que vai ser um trabalho muito diferente, mas a pessoa já conhece o segmento, às vezes ela já sabe caminho das pedras, já sabe, isso aqui eu já sei que não dá para fazer, então já vamos direcionar para lá e tal. Então, nesse sentido, pode economizar tempo. Tá? Só porque...
Acho que só complementar ali o que a Marilene está falando, está perguntando, e o Léo comentou, é muito importante que nós, empresários, a gente faça uma análise dos nossos números, porque os nossos números nos dão informações que ninguém nos dá. Então, a gente, quando é um empreendedor ainda que está começando, a gente está só fazendo. E aí, isso é estar no operacional. É estar montando coisa, é estar vendendo coisa, é estar entregando coisa. Isso é operacionalizar. Agora, quando a gente olha para os nossos números vão nos dizer, Marilene, mas será que eu posso fazer uma entrega maior? Será que eu posso efetivamente ter uma produtividade melhor? Será que o meu funcionário ele está trabalhando uma quantidade de X de horas que vai me entregar um retorno? Será que dá para melhorar isso? Então, é número. Né? E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não gosto de número, não gosto de planilha, não gosto de matemática, mas enfim, se tu não gosta, tu precisa contratar alguém que seja expert nisso, que entenda sobre isso, que te dê uma consultoria sobre isso, porque se a gente ficar só no mundo do fazer e não fizer análises concretas, como se foi descobrindo, né, Fabiano, a gente não vai conseguir. Então, complementando um pouco da pergunta do que ele fez, com o que tu está fazendo, é isso. Como é que a gente chega nessas informações? Com análises, né? A gente tem que sair do operacional e a gente tem que olhar para o negócio de uma forma um pouco mais estratégica. Desculpa, Fabiano. Perfeito. Não, isso aí mesmo. Eu também dava aula de mensuração de desempenho, a gente sabe que olhar para esses indicadores, esses números é super importante, tá? Léo? Nesse sentido, que é o que eu indicaria, é que tu desenhar os teus processos para enxergar os teus processos dentro da tua empresa, que eu acho que é isso que tu não tem, correto? Desenhar os processos faz tu enxergar a tua empresa de outra visão. E a partir daí, claro, com dados, né, que estava falando a Érica, né? Então, eu acho que é isso que ela queria nos colocar. E existe metodologia para isso, né? Então, se precisar, depois também a gente pode conversar e ver o que especificamente tu está na cabeça assim, de fazer e ver se tem alguma coisa que a gente possa te ajudar também. Inclusive, temos também outros profissionais aqui, como a Michelle, que é gestora de processos. Então, é sobre isso, né? Teu nome? Opa, meu nome é Watson Santos, eu tenho uma agência de marketing e hoje a gente está na seguinte situação, tá? Eu tenho todos os processos da minha empresa desenhado. O que é que eu fiz para que isso acontecesse? Eu peguei todos os meus colaboradores, cada um, se você, do jurídico, se você assina o contrato, printa a tela, passo a passo o que você faz até chegar na assinatura para envio para o cliente. A minha pergunta é, como fazer novos integrantes pegar essa cultura dos processos dentro da empresa para que não tome o tempo do dono, que sou eu, e eles consigam seguir passando um para o outro? Como a gente consegue fazer isso de forma clara e efetiva? Né? Isso aí tem que estar formalizado. Então, por exemplo, não é exatamente a mesma situação, mas tu pegar uma certificação ISO, por exemplo, o que ela é? Ela vai descrever os processos da empresa, como é que são feitos. No detalhe vai estar ali, ó. Se, sei lá, isso aqui tem que passar o produto pelo forno, ele vai estar escrito ali a temperatura, tem que estar o forno e tal, tá tudo descritinho ali. A ideia é mais ou menos essa, tem que ter um descritivo das coisas, como é que elas têm que acontecer. Isso, hoje a gente já tem todos esse descritivo. A minha pergunta é, como passar isso para os colaboradores para que ele continue com a cultura da empresa fazendo? Ele vai passar por um treinamento com esse material aí. Né? Isso aí. Léo. Acho que ela quer falar. É que assim, ó, a minha experiência que a gente faz, né? E transforma em vídeo. Então ele olha o mapa mental, está todo completo, tem um detalhamento e tem um treinamento em vídeo. A minha sugestão, tá? A gente faz geralmente fluxograma, tá? Alguma coisa desse tipo, uma descrição do processo, mapa mental. Então formatos tem vários que dá para fazer, tá? Sim. Assim, que quando a gente fala sobre processo, como tu já tem o passo a passo, tu já tem a tua estrutura desenhada, quando a gente fala de processo, a gente fala de pessoas. Então, é importante a gente treiná-las. E aí, tu vai ter que descobrir na característica da tua empresa qual é a melhor linguagem para esse treinamento. Se vai ser vídeo, se vai ser mapa mental, qual é a forma.
Então, o onboard é a melhor estratégia para isso, que tu vai, quando a pessoa for contratada, tu vai ensiná-la todos os processos da empresa. E aí tu vai ver o que melhor te adapta. Falando uma palavra mais feia, Michele. vai passar por uma doutrinação para entender como é que funciona a coisa, entendeu? Faz isso. Gente, a voz de vocês não sai na caixa, tá? Com esse microfone. Mas tá saindo. É para gravação. Para gravar. Obrigado. Pessoal, tocando aqui, então, para a gente não mais quiserem, em qualquer momento, fazer novas perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu vou seguir aqui para a gente não ficar muito atrasado aí no andamento, tá? Então, essa é a grande questão que a Irene nos traz com colaboração. Quando a gente vai melhorar alguma coisa, buscando ter mais produtividade, a gente não pode acabar com as pessoas. Melhorar o processo. Isso aqui eu queria ficar assim na mente de vocês. Depois, ali, anos 2010, BPM, RPA, BPM, Business Process, tá? Não precisa decorar isso tudo aí, eu só trouxe para conceituar para vocês, né, dentro que é uma metodologia para esses processos. A gente tem isso aí se abrindo na década aí, acho que foi de 2000 para frente, mais ou menos, que essa começou a tomar corpo. A gente tem muita coisa entrando dentro para aí, o que acontece? Tem dentro do BPM, os caras incorporaram um negócio que chama RPA, Process Automation. É basicamente entender como as coisas são feitas e pegar tarefas que são muito repetitivas. Por exemplo, eu recebo os dados numa planilha e eu tenho que pegar e copiar cada célula e colar dentro do meu sistema para entrar com essa informação lá. Isso é uma tarefa extremamente repetitiva, entediante, né? E cansativa de fazer, mas que talvez por alguma razão ela tenha que ser feita dessa forma, tá? Então existem métodos hoje de usar programação. Eu faço um robozinho de software, por exemplo, que vai ali, pega as informações que tem que entrar no software e ele usa o teu computador como se fosse um fantasma mexendo no computador ali. Ele vai clicando nas coisas, fazendo as coisas que tem que fazer, né? Se eu não puder botar direto no banco de dados por alguma outra razão, eu consigo fazer um software que vai lá e usa o teu computador como se fosse uma pessoa e realiza aquelas tarefas. E qual é o trabalho das pessoas? É tirar coisas chatas, monótonas, repetitivas, as tarefas e liberar elas fazerem coisas mais úteis, mais estratégicas, mais criativas. A gente vai repassar um trabalho mais repetitivo para a tecnologia, nesse caso, tá? Então, também, falando aqui rapidinho só, primeira, segunda, terceira e quarta revolução que vocês estudaram na escola, pelo menos a primeira e a segunda, né? Então, eu acho que na minha época de escola, acho que foi isso que eu estudei, a terceira não tinha começado ainda, né? Então, a primeira revolução industrial, quando começaram a usar quedas de água para geração de energia, começaram a posicionar os negócios perto de queda de água para usar a energia da queda de água para produzir, né? Segunda revolução industrial, máquina a vapor, inventaram a máquina a vapor e aí começaram a implementar isso para automatizar um pouco o trabalho nas indústrias, principalmente, né? Terceira revolução industrial do conhecimento, da informação, e a quarta revolução industrial, a gente está no meio dela. Meio que um furacão, a gente está no meio dela aqui, tá? Que é esse monte de tecnologia que tem aí e que a gente está vendo todos os dias, impressão 3D, internet das coisas, automação, inteligência artificial, drone. Então tem um monte de coisa aí surgindo e a gente pode começar a usar todas essas ferramentas. E a grande questão da quarta revolução industrial aqui não é uma ferramenta, não é a inteligência artificial que vai fazer todo o trabalho, tá? Mas é eu integrar a inteligência artificial com outras coisas, com outras tecnologias, e isso vai me entregar um resultado muito superior. Certo? Então, a quarta revolução industrial é justamente sobre integração de tecnologias. Isso vai potencializar muito a produtividade. As tecnologias habilitadoras, aí eu estou falando ali da API, né, Application Programming Interface. Então, já falando, eu estava falando para o Léo ali no começo, a gente vai falar uns termos aqui que às vezes eu vou falar, as pessoas vão dizer, nunca ouvi falar desse troço aí, né? Provavelmente nunca mais vai ouvir falar de novo, né?
Então, assim, são termos, às vezes, que está longe da realidade de muita gente, né? Eu vou pedir ajuda aqui de 4 voluntários. Marcelo, Ariel, quem mais? Mais 2? Pode vir? Para explicar mais ou menos o que é esse negócio. Quem a gente combina? Não está combinado nada. Então, aqui, ó, para vocês entenderem o que é esse negócio de API. Pode ser mais uma. Minha Andy. A gente vai ter cada pessoa aqui simplesmente representando um papel do que a gente vai exemplificar, tá? Então, imagina que a Isabel. A Isabel vai ser o WhatsApp. Vai ser o Google Agenda. Tá? O nosso amigo Marcelo vai ser a agenda de telefones. Tá? E a nossa amiga Andiara, deixa eu ver o papel que a Andiara vai fazer aqui, pode ser e-mail. Tá? Então, o que acontece? Imagina que a gente está falando de API aqui. O que é API? Só para eu trocar em miúdos para vocês. Imagina que cada aplicação tivesse uma porta que eu possa acessar as informações que tem lá dentro ou entregar informações para ela sem necessariamente estar usando a aplicação. Seria como, ó, WhatsApp, né? Eu preciso estar com no celular, né? Onde a gente tem o WhatsApp Web, tem outras formas aí que a gente pode conectar, enfim. Mas, basicamente, eu preciso ter o WhatsApp aberto. Tem outra forma de eu conectar e usar o WhatsApp? Tem, através de API, que é essa porta que fica aberta, que eu posso chegar lá no WhatsApp e dizer assim, essa mensagem aqui para mim, então eu não abro o WhatsApp, certo? A mesma coisa, né? Eu posso chegar entrar no Google Agenda, lá no mas eu posso que dissesse, os compromissos que eu tenho, o Ariel vai lá e me fala todos os compromissos, né? E adiante, então, para ele perguntar, qual é o telefone do Leonardo que eu quero passar um... Eu estou pegando uma informação dele, nessa porta aqui, outra porta lá. Peguei uma informação da agenda do telefone e levei para o WhatsApp a mensagem para mim. Então, uma plataforma de automação, basicamente nada mais é do que um corredor entre essas portas aqui, que eu vou pegando uma aplicação, estou fazendo elas trocarem essas informações. Eu vou logo em seguida dar alguns exemplos disso. Muito obrigado pelos nossos voluntários aí, para isso. Pessoal, ficou claro o conceito de API, então? São portas, vamos dizer assim, que eu tenho abertas nas aplicações e que eu posso utilizar para acessar informação, receber informação ou entregar informação. Tá? E a inteligência artificial aí, ela entra, às vezes, como uma orquestradora disso, ou ela pode ser uma das portas também. Tá? Então, eu já... E eu vou aparecer agora alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, ações práticas. Você já deve estar vendo bastante na internet aí, robô para atendimento no WhatsApp. Tá? Dá para fazer, dá para fazer. Depende do jeito que eu faço, fica bom ou fica uma porcaria. Tá? Então depende muito da forma que a coisa está estruturada. Eu estudando a questão da IA, eu descobri algumas limitações, né? E vi que tem algumas questões que eu posso esperar que ela faça e tem outras que não. E aí eu tenho que ter formas de contornar essas limitações que ela tem. Tá? Mas, o que a gente vai ter aqui, por exemplo, WhatsApp, eu botei as pessoas aqui agora, imagina que é mais ou menos isso. Vou ter o WhatsApp, ChatGPT, Google Calendar, Google Docs. Tá? Então, o que eu vou lá, o WhatsApp é uma aplicação, tá? Aí eu pego essas portas e conecto o ChatGPT com o WhatsApp e faço pelo conversar. Ou o ChatGPT, vai ali e atende essa pessoa para mim, mais ou menos é isso, tá? Então eu faço isso em linguagem de programação lá, mas é mais ou menos isso.
o ChatGPT vai e atende essa conversa com essa pessoa aqui. Tem que ir lá conversar com a pessoa. E no começo era muito isso, sabe? Era alguma coisa que interagia contigo, mas sem fazer muita coisa. Mas na hora que eu coloco uma plataforma de automação por trás disso, é como se eu tivesse esse corpo entre as portas e eu pudesse pegar uma coisa de um. Então, eu consigo chegar para o Google Contacts, tá? Que é a agenda de telefone. Eu vou fazer, por exemplo, pegar para o assistente e dizer assim, eu preciso marcar uma reunião com a Aline para amanhã, especial no escritório dela. Tá? Então, eu queria que tu marcasse esse compromisso na agenda para mim e nesse dia eu enviasse uma para ela confirmando que foi marcada a reunião, né? E passando os detalhes sobre a reunião. Então, a própria IA já vai listar e tem que fazer IA, tem que dali, eu preciso marcar lá na agenda e botar no meio dela. Então ele vai no catálogo de telefone e vai ver qual é o e-mail da Aline, para encontrar no Google Calendar, tá? E já pega o número de WhatsApp para enviar o WhatsApp para ela. Tem todas as portas. Basicamente isso. Se tiver qualquer pergunta, vocês podem ficar à vontade. Dá um exemplo que todos receberam mensagem, né, hoje. Esse é uma outra situação um pouco diferente, mas ela usa a mesma tecnologia. Tá? Ela tem uma plataforma de automação de WhatsApp bem específica, né? Então ela consegue programar determinadas mensagens ali. E isso, se a Érica ficar lá atrás do computador enviando mensagem, ela vai dizer, ela tem esse grupo aqui que comprou a entrada para o Mist, eu marco as pessoas e digo assim, ó, quero mandar mensagem para essas pessoas, essa mensagem aqui. Né? E aí ele vai lá e se encaminha de mandar uma por uma. Não. Ele usou, tá? Mas eu posso integrar coisas com a plataforma de tratamento. E aí, por exemplo, a pessoa pagou, foi processado, pode mandar pode enviar uma aviso pelo WhatsApp, pode mandar pode fazer várias. Lembrete de reuniões. Google Calendar. Esse aqui foi uma das primeiras que eu fiz. Tá? Google Calendar, Gmail e WhatsApp. Tá? O que essa automação faz? Todo dia de manhã, ela vai na minha agenda, verifica quais são os compromissos que eu tenho, com quem que eu tenho aquelas reuniões. Aí vamos supor, tem uma reunião hoje com o Marcelo. A automação vai lá no meu catálogo de telefone e vai pegar o contato do Marcelo para mandar um WhatsApp para ele. Então ele vai pegar e vai mandar essa pessoa. Hoje, tal hora, tem reunião com o Marcelo. Se for online, ele vai botar o link da reunião, que é um problema, né? Mas na hora você tem o link. Não sei, então já vai para o WhatsApp, já o link da reunião, ou se for presencial, já vai para a reunião. Isso aqui tem me rendido bastante no sentido de não participar mais de reunião que as pessoas não apareciam, né? Porque daqui a pouco esqueceu, deu algum outro problema, ou perdeu o link, enfim, não tem mais desculpa agora para não participar de reunião comigo. Alerta de boleto, esse para mim também. Tá? Então eu tenho uma aplicação todo dia, automação todo dia, ela vai no meu banco, pega os boletos que eles têm programação e envia para o WhatsApp do cliente. Tem uma mensagem dizendo, ô fulano, tudo bem? Hoje tem que tal lembrete, tá? E se não falou ainda e quiser aproveitar, sai embaixo, código de barra e o código que ele vamos usar, ele já tem ali no celular. Se ele parar, tá? Então, está me rendendo falta de atraso. Tá? Estava comentando aqui com os conhecidos no começo ali, o próprio Léo estava junto ali. Estava falando que tive numa empresa há pouco tempo atrás, a empresa tem mais de 30 anos, ela tem lá os seus computadores e tudo, mas ela não colocou um sistema de gestão para informatizar.
Então, muitas tarefas lá são feitas manualmente com a ajuda de planilha e tudo mais, né? Eles têm contratos com 300 empresas. Eu cheguei lá, o financeiro deles estava enlouquecido, porque estava na época de faturamento, aí eu tinha que entrar empresa por empresa que tinha que faturar, ela tinha que pegar e entrar no site da prefeitura, emitir nota por nota, depois entrar no banco, gerar boleto por boleto, e depois entrar no e-mail e enviar o boleto e a nota fiscal de um por um, tá? É claro que isso aí a gente pode resolver colocando um sistema de gestão, essa é uma solução até mais simples, tá? Mas uma automação da conta é tranquilo isso aí, de resolver. Então, eu consigo já faturar todas as notas que ela tem, gerar todos os boletos e enviar o e-mail para todos os clientes. E não precisa mais se preocupar com nada. Ali as tecnologias que são usadas, as portas, né? Que eu dei de exemplo. Marcação de hora do cliente. Esse aqui foi um caso que eu tô para desenvolver ainda, tá? Então eu tive uma colega nossa lá de Six, né? Que tem uma academia, ela tem uma academia de eletroestimulação. Bota um macacão assim, eletroestimulação. Bota um macacão e vai fazendo alguns exercícios e aquilo vai te dando um choque, contraindo a musculatura para trabalhar mais, tá? Então, o que acontece? Ela me disse assim, Fabiano, eu fui lá para conversar com ela porque ela queria alguma coisa para avisar os alunos que, hoje tal hora tem a aula, para o cara não esquecer, né? Porque é muito caro a hora do professor para ela perder isso com gente que não aparece, né? Então, ela queria para mandar um lembrete para as pessoas que ela está fazendo manualmente hoje. E ela falou assim, eu também de um aplicativo para ela mesma marcar horário, mas não dá para fazer, porque depende do tamanho da roupa. E às vezes, por exemplo, se eu fui lá e usei uma roupa de um determinado tamanho, eu vou dar uma marcação, se ele usa a roupa do mesmo tamanho, ele pode ser que não tenha roupa disponível. Então ele não poderia marcar na sequência, teria que lavar a roupa primeiro, deixar secar, eles têm uma estufa lá. Ela disse, não dá para fazer por causa disso. Eu disse, dá para fazer, tu sabe quanto tempo a roupa fica indisponível, tu só tem que ter no cadastro das pessoas o tamanho que ela usa, quem é o professor que elas vão fazer a aula, e ver se o professor está disponível, se a roupa vai estar disponível, libera o horário para ela apertar no botãozinho e marcar. Se não tiver disponível um dos dois, não libera para ela, ela não vai nem ver que aquele horário existe, né? Então, só uma pessoa que estaria apta a preencher aquele horário iria ver o horário disponível. Para isso aí, a gente utiliza só um banco de dados, tá? Advogado, nós temos. Então, a própria Érica, Aline, enfim, talvez tenhamos mais. Eu fiz, a internet não está muito boa, mas vamos ver se vai funcionar. Eu fiz rapidinho para mostrar para um... A internet não... Caiu a internet, acho que não vai dar para mostrar. Acho que ele está carregando, vamos ver. Eu fiz, usando a API do Tribunal de Justiça, eu fiz um robozinho que entra lá e pega as informações do processo. E aí a IA lê essas informações do processo, que ela vem num formato para maluco, lê assim, que tudo é um juridiquês misturado com informatiquês, tá? Então, só para você ter uma ideia que a coisa é meio complexa, tá? Então, assim, a IA, eu nem dei treinamento assim sobre o uso da ferramenta para ela, simplesmente disse, lê ali e me dá a informação do processo. Ela vai ali ver os elementos mais relevantes e traz como informação sobre o processo lá, dizendo, esse processo já tal aconteceu isso, não sei o quê, e tem os passos ali que aconteceram no processo. Isso aí pode ser usado para dar um feedback para cliente, né? Assim como também eu consigo fazer, vai fazer uma inicial, alguma coisa, algum documento do processo, algum contrato com o cliente, tem como fazer, pegar, simplesmente aperta num botãozinho, ele pega os dados de cadastro do cliente, já preenche esses documentos tudo automaticamente também, né? Outra questão que dá para fazer. Esse é um caso que não envolve diretamente coisas batendo na porta uma das outras, mas é uma situação que aconteceu numa empresa alguns anos atrás de um conhecido. Tá? O que acontece? Ela precisava de uma determinada funcionalidade de software lá para eles. Tá? Eles tinham já um ERP instalado. Eles falaram, pessoal, que ERP é um software de gestão, tá? Para quem não sabe.
Ninguém tem a obrigação de saber nada dos termos que eu falo aqui, só para ficar bem claro, não tenho vergonha de levantar a mão e perguntar, tá? Então, o DRP disse assim, eu ia desenvolver isso aqui. Vocês fazem? Aí fizeram a questão diferencial que tá? Conseguiram desenvolver uma vistoria do telefone celular, existia na época, né? E implementaram super faceiro e tal. Só que o software que foi conseguido vendeu para os concorrentes dele. Então, o que ele fez? Ele pegou uma coisa que ia ser diferencial dele e difundiu para todo mundo por meio dessa empresa do software de gestão, né? Daqui a pouco, vocês podem passar por uma situação parecida. O que eu faria na situação dele no dia de hoje? Eu aproveitaria essa porta que tem no software dele e diria, não, eu não vou pedir para o pessoal do sistema de gestão desenvolver isso aqui para mim, porque eles vão fazer justamente isso, eles vão pegar e vão nos concorrentes. Eu vou pedir para um terceiro fazer um software que bata na porta e faça as atividades que eu quero que ele faça, sem implementar, fazendo que um outro software converse com o software dele. Então, eu não estou colocando a funcionalidade dentro do software, mas eu estou pegando ela para mim, que eu peguei com um terceiro, que não tem nada a ver com o pessoal que desenvolveu o sistema de gestão. Então, eu mantenho por mais tempo o diferencial competitivo na mão, né? Como eu não estou com a solução inteira na mão de uma outra empresa. Pessoal, algum comentário, dúvida? Eu passo por uma situação, eu já vivi isso, já vivi aquilo e tal. Fazer algum comentário? Emitam sons, dizia um professor meu. Por que a gente tem que usar IA? O material é basicamente dele. Talvez não seja entendendo tanto. Mas por que a gente precisa usar IA? Cara, a IA basicamente, isso aí é uma coisa que eu poderia ficar 40 minutos aqui explicando. É um pouco mais... IA não se resume a ChatGPT, Gemini e outras coisas que a gente está acostumado a ver aí no dia a dia. A IA já começou muitos anos antes com um troço que chama Machine Learning, aprendizado de máquina. Então eu consigo fazer a máquina olhar para um conjunto de dados, entender padrões ali e me dizer, por exemplo, baseado no meu histórico de vendas e, sei lá, no PIB do mercado, PIB, quanto que deve ser a minha previsão de vendas dos próximos anos. Então, posso pegar a ajuda de uma IA que trabalhe com dados para conseguir fazer esse tipo de projeção e conseguir fazer números mais razoáveis, né? Já vou lá. Mas isso é uma outra, é uma coisa que a gente não está acessando, a maior parte das pessoas hoje não acessa. Quem mexe com isso é engenheiro, o pessoal que mexe com software, esses caras mexem com esse negócio bastante pesado, né? O que é IA que a gente mexe hoje? LLM, modelo de linguagem ampla, né? Que é basicamente um software que ele tem a habilidade de se comunicar. É isso. Ele tem lá uma base de dados que ele vai consultar e tem uma técnica para ele consultar essa base de dados super rapidamente. Porque ele acessa muito rápido. E a gente tem problemas de ocorrência disso, né? Você já ouviu falar do problema do obrigado? Assim, ó, eu ouvi falar do problema do obrigado, tá? A gente não tem que se preocupar mesmo, porque é a vida, né? Tem gente que diz até assim, ó, eu agradeço, sempre sou muito educado, porque quando elas dominarem o mundo, ela não vai me matar. Então assim, ó, o que é o problema do obrigado? Toda interação que eu mando para uma IA, ela recebe a instrução toda dela e toda a conversa que a gente teve antes disso. Então imagina que a gente faz prompts às vezes, que é a orientação que a gente dá para ela, como é que ela tem que se comportar, qual o papel que ela tem que fazer, o que ela tem que dizer, o que ela não pode dizer e tal. Isso aí tudo são orientações que eu dou para ela, a gente chama isso de prompt também. Prompt não é só pergunta que eu faço para ela, mas também é prompt essa instrução. Então, cada vez que ela tem que me responder alguma coisa, ela repassa todo o prompt e toda a conversa.
Então, se eu fiquei meia hora conversando com ela, cada vez que eu entrei em contato com ela, que eu perguntei alguma coisa, que eu comentei alguma coisa, ela recebeu toda a instrução de novo e conversa, a memória. Ela não consegue memorizar essas coisas. Como é que ela fala memorizar as coisas? A gente pega um banco de dados e diz para ela assim, ó, acessa isso aqui sempre que tu precisar lembrar do que é, para não falar bobagem, né? Porque senão eu digo assim, ó, prazer, eu tenho uma IA que eu estou treinando lá, que eu chamo ela de Verônica, né? E daí eu disse assim, ó, Verônica, meu nome é Fabiano. Aí a Verônica pega e, vamos supor, responde alguma coisa, muito prazer, Fabiano, eu sou a Verônica e tal. E aí a Verônica é em homenagem ao filme dos Vingadores, tem um deles lá que ele tem a Verônica, né? Então, assim, a Verônica vai dizer, prazer, Fabiano, eu sou a Verônica, não sei o quê. E aí, se eu perguntar logo em seguida para ela qual é meu nome, ela não vai saber. A não ser que ela tenha essa memória aí, tá? Então, ela recebe a informação de novo a cada para ela me responder, tá? E aí, o que acontece? No momento que ela poderia simplesmente receber, mas ela recebe toda a conversa que vocês tiveram e recebe o obrigado para ela ter lido tudo aquilo lá para poder responder aquilo ali. Demanda capacidade de processamento da IA, né? E isso custa também energia lá no CPD da IA, custa se eu puder contar, faz sentido. Dei uma curva gigantesca para responder a tua pergunta aí, mas assim, a explicação toda foi só para contextualizar e dizer assim, nós precisamos da IA porque ela tem uma capacidade de processamento muito maior do que a gente tem hoje e de trazer informações que a gente normalmente não tem acesso rapidamente. Tá? Isso é um grande diferencial. Daqui a pouco dá um desbloqueio criativo, dá 10 ideias de tal coisa, ela lista lá 10 ideias. Às vezes 10 ideias é uma porcaria, né? Aí ela não gostei, me dá outras 10, vai lá dar outras 10. Agora mistura com aquela e me dá outras 10. Começa a melhorar. Então, ele vai melhorando à medida que eu vou interagindo com ele. Tá? Isso é uma característica. Mas por causa dessa característica do IA que eu falei, o ideal não é que a gente foque só na IA. Mas que a gente tenha ferramentas então, se eu usar automação junto com a IA, essa parte mais, vamos dizer assim, só para pegar exemplo, a pessoa de obrigado, ao invés da automação ir lá, entregar para a IA para ela responder alguma coisa, tudo bem, passei a IA, não gastei e fiz o papel que tinha que fazer, tá? Então, assim, não sei se te respondeu mais ou menos, Celso, mas foi meio longa e espero que tenha respondido. Diga, Maria. Você tinha comentado nos exemplos, eu passava por isso de ter que emitir as notas pela prefeitura e também entrar lá no banco e emitir os boletos. Daí, por fim, eu coloquei um sistema que fez esse trabalho. Só que eu tenho que entrar uma nota, a gente também tem vários contratos fixos que eu tenho que emitir nota todos os meses. Então, eu tenho que entrar lá no sistema e emitir uma por uma das notas, daí depois entra na nota e busca o boleto, né? Então, pelo que você falou ali, tem uma inteligência artificial que ela faz isso, tipo, ela emite todas as notas ao mesmo tempo, não? Não, na verdade não, tá? A inteligência artificial, ela pode articular as tarefas que tu vai ter para fazer. Tu vai dizer assim, ó, preciso que emita essas notas, gere esses boletos e mande para o cliente. Ela não tem por si só a capacidade de fazer isso. Mas se eu pegar uma automação e botar na mão dela e dizer assim, ó, tá aqui a automação que bate nas portas e pede para os softwares, para as aplicações fazerem aquilo, ela consegue coordenar eles. Tem sistemas que fazem isso já, né? Mas se não tiver, dá para fazer a automação fazer isso, tá? A inteligência artificial em si, ela não tem capacidade de fazer nada. Ela consegue fazer à medida que eu entrego uma ferramenta na mão dela e digo assim, ó, pode bater naquela porta ali, que agora eu tenho a chave para abrir aquela porta e pedir o que tu quer. Tá, porque eu até questionei o sistema, dizendo que eu queria emitir tudo junto, não queria ficar. Mas eles disseram que por ser nota da prefeitura, não poderia, teria que emitir uma por uma. Podemos olhar isso aí depois também, tá? É o sistema mesmo.
Se tu quiser olhar isso aí depois, a gente pode ver, porque daí depende muito do software. Às vezes, se tu falou que o próprio pessoal do software disseram que não dá, provavelmente pelo software não dá. Mas se eles têm uma API, a gente pode fazer acontecer, entendeu? Então dá para fazer. Obrigada. Claro. Assim, pessoal, gostaria de comentar por que a gente tem que usar IA, né? Eu sou fotógrafo e todo dia eu sou inundado no meu Instagram de imagens feitas por IA. E não só de representações de ilustrações artísticas, mas de pessoas que estão deixando de contratar fotógrafos porque, eu faço uma selfie e eu digo que eu quero uma foto corporativa e ele faz, certo? Aí eu já falei para uma cliente o seguinte, bom, por mim tudo bem, né? Já que é chat GPT, a gente pode também chamar de chat GPeto, né? Já que ele vai fazer um boneco, né? E aí vai ser uma imagem mentirosa, porque você não vai ter vivido aquilo. As emoções, as expressões não vão ser verdadeiras. O que eu quero dizer com isso? É inescapável o movimento da IA. Quando os franceses estavam em torno do palácio de Luís XV, dizendo que eles queriam tomar o poder, Luís XV disse o seguinte, não, isso daí vai passar. E daí um serviçal disse assim, não, isso é uma revolução, não tem como parar. Isso não tem como um movimento, não tem rotação. Rotação você consegue parar. Revolução você não para. E ainda na década de 80, Paul Tudor Jones, um investidor americano, disse, e ele não estava falando de IA, ele disse o seguinte, nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem operando uma máquina. Então, juntando Luís XV, Paul Tudor e Jacques, só para ficar nos clássicos, aprendam com essas pessoas a extrair o suco da IA, porque é inescapável, é imparável. Nem sei se existe essa palavra, mas a gente tem que se adaptar. Eu estou usando no meu dia a dia também para auxiliar os meus processos. E quem não usar IA ou não quiser delegar a IA, vai ter que fazer diferente, vai ter que então investir na experiência. Quando eu fotografei a Érica, por exemplo, ela chorou, ela riu, ela ficou eufórica, ela ficou melancólica, porque eu ia provocando coisas nela. E isso a IA não faz. Você pode pedir uma foto melancólica, mas você não estará melancólico e isso não vai transparecer ali. Então, assim, tem como não usar IA? Tem, mas seu concorrente vai usar. Então, você tem que melhorar muito a experiência para diminuir o gap, mas suplantar ele não vai, porque isso não vai parar. Esse bem colocado, tá, Jacques? Esse é um caminho que não tem volta mais, tá? Mesmo que, vamos dizer, hoje as grandes da IA, pega OpenAI, Google, Microsoft e tantas outras aí que já estão desenvolvendo ferramentas que tem aí disponível para gente. Vamos supor que amanhã ou depois você desse condição. Fizemos uma burrada e vamos voltar atrás, vamos fechar tudo isso aqui de novo, não vamos mais. Já tem IA de código aberto, esse troço não tem mais como parar isso aí. Não tem mais volta, tá? Agora, a grande questão, acho que o Jacques falou muito bem também, como é que foi a frase? Nenhum homem é melhor que uma máquina. Exatamente. Eu participei há uns anos atrás de uma palestra na Unicinos lá, que o palestrante falou o seguinte, ele disse que foi feito um estudo com inteligência artificial na área de saúde. Então, botaram uma inteligência artificial a fazer diagnósticos. E a inteligência artificial acertou mais que o médico. Tá? Mas sabe quem é que acertou mais que a inteligência artificial? Um médico usando a IA. Exatamente o que nosso amigo Jacques acabou de falar. Né? Então, assim, o Ariel sabe aqui, eu comecei nessa parte de empreendedorismo aí, muito na área de marketing digital, né? E aí eu comecei a desenvolver algoritmos de análise de termos de busca de palavra-chave do Google, né? E aí, lá pelas tantas, eu disse, cara, a IA já programa, eu vou tentar fazer com a IA. E eu pedi para a IA fazer e foi um
fracasso total, foi horrível, tá? E aí eu disse, cara, esse troço não serve para isso. E aí daqui a pouco eu pensei assim, cara, mas deixa eu pensar assim, ó, eu sei como é que é a ideia do que eu quero montar, ela não consegue fazer se eu pedir para ela. Mas se eu pedir para ela um pedacinho, e depois pedir outro pedacinho, e juntar esse pedacinho com aquele outro pedacinho, e depois pedir outro pedacinho, e for juntando os pedacinhos, eu consigo fazer o que eu quero, e aí eu vou montar esse troço depois. Aconteceu exatamente o já, né? A IA não foi melhor do que... Eu não fui melhor do que a IA, porque ela programa muito mais rápido que eu. Se eu fosse programar aquilo ali, eu ia levar 3, 4 anos para fazer aquilo ali. Ela fez comigo em uma semana, tá? Mas ela sozinha não ia conseguir fazer também. Então, a gente tem que se dar conta que, cara, a IA tem uma capacidade gigantesca, mas se a gente estiver operando ela, a gente tem uma capacidade gigantesca junto com ela. Eu acho que funciona mais ou menos como o Google hoje, né? O Google só é bom se tu sabe fazer as perguntas certas para ele, né? A mesma coisa é o IA, se tu souber fazer as perguntas corretas, ela vai te responder à altura, né? E isso é um clássico no Google, né? Ah, não achei no Google. Não, tu não soube perguntar para o Google. Sim. Porque a resposta está ali. A mesma Se coisa aplica que a mesma IA, coisa. Né? A gente pega, às vezes, a pessoa diz, eu perguntei para a IA e não saiu lá o que eu queria saber e tal. Daqui a pouco perguntou tudo errado, né? Exato. Então não está fazendo a pergunta certa, não tem como obter a resposta certa. Alguém mais aí, pessoal? Eu comentei aqui com a Carolyn que hoje à tarde eu fui num velório e tinha o padre estava do meu lado lendo ali a homenagem, e quando eu olhei para o lado, ele fazendo assim no telefone, ele estava no chat GPT. E era um senhor já de mais idade, um padre de mais idade, assim. Eu fiquei parada olhando, eu disse, eu não acredito no que eu tô vendo. Ele estava no chat GPT, ele com provavelmente ele colocou o nome da pessoa que faleceu, o nome dos filhos, o nome da esposa, e o negócio deu prontinho para ele, tudo que ele era para ele falar, o que ele gostava, a religião, e ele deu prontinho para ele, o texto que ele leu. Eu quase disse assim para ele, até tu, Brutus. Movimento de inteligência artificial, a gente só falou para o bem até agora, né? Tipo, tem o lado também, vamos dizer assim, traiçoeiro, vamos dizer, entre aspas, do processo. Pode ser usado para o mal também, eu quero dizer, em outras palavras. Isso aí tem a ver com a pergunta que eu fiz lá no começo, né? Quem é que acha que essas máquinas vão dominar o mundo? Cara, olhando para o potencial, entende? Pode ser usado para o mal, com certeza. Tanto pega uma notícia que não é o nome, eu me esqueci agora, a do Cloud. Lembra? Eu me esqueci do nome da empresa. A empresa que desenvolve o Cloud lá, está desenvolvendo uma versão da IA, e aí eles fazem diversos testes com a IA antes de liberar para o público, né? Então o cara disse assim, ó, faz isso aqui certo, senão eu vou te substituir por outra IA. E aí por trás dos panos ela pegou e fez uma cópia dela mesma, botou num outro servidor, né? E começou a disparar certas coisas assim para que ajudasse ela a perenizar, não sumir ali. Então, assim, cara, dependendo do jeito que os caras montarem, pode dar alguma coisa muito errado, tá? Mas isso tem muito chão pela frente ainda, a gente não vai ver isso, acredito. Tá? Se alguém vê isso na humanidade, vai ser bisneto, tataraneto, porque tem muita água para rolar ainda, elas têm que desenvolver muita capacidade de fazer coisa para conseguir projetar uma revolução como essa aqui. Mas tem golpista programando golpe? Tem. Tem de tudo. Esse é o problema. Para a gente poder dar sequência. Pessoal, se tiverem mais perguntas também, podem me chamar ali depois, a gente troca uma ideia, né? Tiverem dúvidas, posso fazer isso lá no meu negócio, eu tenho um processo assim assado, dá para automatizar alguma coisa, vamos conversar, tá? Queria deixar ali para vocês meu muito obrigado, meu contato, quiserem ali chamar, né, já pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa, e tomar um café, marcar um café, alguma coisa assim, estou à disposição de vocês aí para a gente se conectar e fazer coisas grandiosas juntos. Pessoal, dentro da proposta do MIST, que é que a gente faça a conexão
Eu fiz aqui uma dinâmica. Uma dinâmica para que a gente interaja com as pessoas que aqui se encontram e às vezes a gente não sabe o que conversar, o que perguntar, o que falar. Então eu vou entregar um cartãozinho para cada um de vocês. Vocês têm 10 perguntas aqui, vocês vão escolher 2, olhem, escolham 2 e perguntem para esta pessoa. Então vocês vão fazer duplas, de preferencialmente com pessoas que vocês ainda não conhecem, não sabem da história, para que vocês possam se conectar e entender um pouco mais sobre a história dessa pessoa. E tem várias perguntas aqui bem divertidas, tá? Então, por favor, podem ficar de pé ali atrás, vamos circular e eu vou entregar um cartãozinho para cada um.